fala o seguinte: tem uma partícula de massa m com uma certa carga elétrica Q, que é arremessada em uma região onde há um campo magnético de intensidade B com velocidade vetorial de intensidade V. Ou seja, é uma carga que tem uma certa massa, que entra em um campo magnético, que pelo desenho é x, então está entrando na tela. A velocidade pelo desenho é para a direita. A gente não sabe o sinal dessa carga, então a gente não sabe se a gente usa a mão direita ou a mão esquerda. Mas tudo bem, por enquanto não vai fazer nada. E aí ele fala que a partir do momento em que ele entrou aí, ele descreve uma trajetória semicircular. Então, o que aconteceu? Ele estava vindo para a direita, aí ele foi desviado para cima, até que ele começou a andar para a esquerda e saiu. E ele andou um pedaço ali dentro dessa região com campo magnético. E ele fala: determine o sinal da carga elétrica, a distância entre o ponto que ela entra e o ponto em que ela sai, e o intervalo de tempo que ela percorre a trajetória semicircular. Então, basicamente, tem 3 perguntas: o sinal, o valor do D e o valor do tempo. Tá, mas eu não tenho valor de nada. Então, esse valor do D e esse valor do tempo vai ser como? Como é que eu vou descobrir um valor se eu não tenho valor de ninguém? Então, eu tenho que usar os valores que ele deu no enunciado. Então, ou seja, o que vai ter na minha resposta? Vai ter B, vai ter M, vai ter Q, vai ter V, e é isso, tá? Então, vamos pensar tudo que a gente sabe sobre isso. A gente sabe que, nesse caso, a gente tem aquela situação do finalzinho da aula em que a força magnética é uma força centrípeta, né? Vai fazer um movimento, não é um movimento circular completo, né? Porque ele só faz metade da volta e sai, mas se ele estivesse fazendo um movimento completo, seria um movimento circular, né? Então, a força magnética é responsável por fazer esse desvio que faz um movimento circular. Então, força magnética é força centrípeta. Força magnética é QVB, força centrípeta, mv² sobre R. Então, eu vou substituir todas essas coisas. Aí, o que a gente pode começar pensando? Esse D, que ele quer que a gente descubra, é o diâmetro do nosso círculo. Então, isso tem tudo a ver com o raio do nosso círculo. Concordam comigo? Então, se eu descobrir o raio, eu sei que o diâmetro é o dobro. Então, vamos descobrir o raio. Como é que a gente descobre o raio? Isolando ele. Então, eu vou passar o R para lá, multiplicando. E aí ficou R vezes QVB igual a M vezes V². E daí eu vou passar todo esse trem dividindo. Então, ficou MV² sobre QVB. Aí eu tenho V² em cima com V embaixo. Eu posso cortar um V em cima e um V embaixo. Vai ficar MV sobre QB, que é exatamente o que a gente tinha chegado na aula teórica. E aí, como o diâmetro é 2 vezes o raio, então é só eu pegar 2 vezes MV sobre QB. Isso é o valor do D, que é uma das nossas respostas. Então, primeira resposta, ok, valor do D. Aí, a gente pode pensar na questão do tempo, e depois a gente pensa no sinal, ok? Então, o que a gente pode pensar? Se eu isolar essa velocidade aí, para pensar no movimento circular uniforme. O que a gente sabe de movimento circular uniforme lá do segundo bimestre do primeiro ano? Faz tempo, né? A gente sabia calcular uma velocidade do movimento circular uniforme, que seria tipo um ΔS sobre ΔT, né? Mas pensando no movimento circular, o tempo que ele demorava para dar uma volta completa era chamado de período, e o quanto ele andava em uma volta completa era o comprimento do círculo, que era 2πr. Então, a velocidade é 2πr dividido pelo período. E a velocidade, se a gente isolar ela aqui, eu vou passar o Q e o B para lá multiplicando, e o M e o V... Aliás, o V não, né? Só o M para lá dividindo. Então, essa velocidade aqui é a mesma velocidade daqui. Posso igualar as duas coisas. Então, o que eu vou chegar? Que Q vezes B vezes R dividido por M é igual a 2πr dividido por T, que é o período. E a gente quer saber o tempo que ele fez aquilo, né? Então, se a gente descobrir o período, que é o tempo de uma volta inteira, a gente sabe que o tempo que ele demorou, como ele só fez metade da volta, é metade do período. Então, se a gente descobrir o período, tá tudo certo. Então, a gente precisa isolar o T. Então, vamos multiplicar em x ali. Antes disso, a gente pode cortar o R, que tem dos dois lados, né? A gente multiplica em x, vai ficar Q vezes B vezes o período, e do outro lado, 2π vezes a massa. Aí, vou passar o Q e o B dividindo, vai ficar 2πm sobre QB. Isso é o período, que é o tempo de uma volta completa. Mas a gente só tem meia volta, então eu vou dividir isso por 2. Se eu dividir por 2, vai cortar com esse 2. Então, o tempo vai ser π vezes m sobre QB, que é a nossa outra parte da resposta. E a gente já tem duas partes. Agora só falta o sinal da carga elétrica dessa partícula, ou seja, qual mão a gente tem que usar, positiva ou negativa, para que esse movimento aconteça.
Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade é para a direita, o campo está entrando na tela e a partícula está sendo desviada para cima. Então, a força magnética é para cima. Com qual mão a gente vai encaixar? Vamos tentar, né? F, vou começar pela direita. Se a nossa partícula for negativa, vai encaixar essa. F, B e V. B entrando na tela, tá certo? O V tá para direita. Olha para onde está dando a minha força. Tá dando para baixo. Então não tem como ser para baixo se ela tá indo para cima. Vou tentar com a outra mão. Se a partícula for positiva, vai bater. F, B e V. O V tá para direita, o B tá entrando, a força tá dando para cima. Que é o que acontece. Ou seja, a nossa partícula certamente, pela regra da mão que eu coloquei aqui atrás de onde eu estou, vai ser, ficou na frente da minha resposta, positiva. E aí essa é a última resposta.